aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo concernente a Mateus 23 e 23. Será que esse texto prova o dízimo no Novo Testamento? Bom, aqui o texto ele menciona o seguinte. Mateus 23 e 23 diz: há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dás o dízimo da hortelã, do rendre e do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não mentir àqueles. Então aqui ele fala, o Messias aqui, ele não é contra o dízimo, muito pelo contrário, ele é a favor. Aqui ele diz o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, o dízimo, e não omitir aquelas, a misericórdia, a fé e o juízo, que era que eles estavam omitindo. Então, aqui, será que prova o dízimo? Bom, eu vejo muitas pessoas do sistema religioso pregar sobre esse texto, em cima desse texto, para mencionar dízimo, para falar sobre dízimo nesse texto. Bom, primeiramente, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Você aprendeu errado. Por que não é? Observe que o Messias, quando ele nasce, ele veio fazer o quê? Cumprir a lei. Ele disse: não vim destruir a lei, mas vim cumprir. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Se ele veio cumprir a lei, ele estava debaixo do regime da lei. Se ele estava debaixo do regime da lei, ele tinha que cumprir os preceitos da lei. Caso contrário, ele iria ser contra a lei. Assim como ele foi circuncidado em Lucas 2 e 21, isso não quer dizer que é para nós ser circuncidado. Mas espera aí, Lucas não é Novo Testamento? Como é que ele pode ser circuncidado se ele é Novo Testamento? Por que ele foi? Porque ele estava cumprindo a lei. Se ele não fosse circuncidado, estaria indo contra a lei. Assim como em Mateus 8, verso 1 a verso 4, é dito que ele cura ali um leproso e diz para o leproso oferecer a oferta que Moisés determinou na lei. Então observe que ele não foi nem contra as ofertas de sacrifícios. Por quê? Porque era preceito da lei. Se ele fosse contra aquelas ofertas, então ele seria contra a lei. Da mesma sorte, se ele fosse contra o dízimo em Mateus 23 e 23, ele seria contra a lei. Por quê? Porque ele estaria cumprindo a lei. Então, se ele fosse contra o dízimo em Mateus 23 e 23, ele não estaria cumprindo a lei. Então, por isso que ele não é contra aqui, especificamente nessa parte, ele não é contra o dízimo, porque ele está cumprindo a lei. Assim como ele foi circuncidado, não foi contra aquela oferta que ele mandou aquele leproso fazer, e entre outras coisas que ele fez. Ele celebrava, ele subia para Jerusalém para cumprir as festas. Está lá em Lucas 2, o verso, se não me engano, o verso 46 em diante. Deixa eu conferir aqui em Lucas capítulo de número 2, verso 39 até o verso 52. É dito aqui que subia para Jerusalém para celebrar as festas judaicas. Então, mas hoje ninguém quer fazer isso. Mas por que ele fazia? Porque ele estava dentro do preceito judaico, dentro da lei mosaica. Então ele não podia ser contra as festas, dízimo, lua nova, sábado, não podia ser contra nada. Porque se ele fosse, ele seria contra a lei. E se Mateus 23 aprova o dízimo, logo tem que aprovar a circuncisão, tem que aprovar as festas de lua nova, as festas judaicas, tem que aprovar o sacrifício. Mas nada disso é válido hoje, né? Porque todo mundo sabe. E outro detalhe importante, em Hebreus 9, verso 17, é dito que um testamento só tem validade com a morte do testador. Enquanto o testador vive, aquele testamento não vigora. Então, a pergunta é: quem deu início ao Novo Testamento? Cristo. Se foi Cristo, mas Hebreus diz que enquanto não há derramamento de sangue, enquanto não há morte,
não há Novo Testamento, não há aliança, não há testamento. Então, peraí, se não há testamento, enquanto não há morte, como Mateus 23 é Novo Testamento, se ele ainda não tinha sido morto? Então, o Novo Testamento, na verdade, começa em Atos dos Apóstolos, ou ali mesmo no final de Mateus, no final de Marcos, no final de Lucas e João. No final, nos últimos versículos, e não no começo, como o sistema religioso ensinou. Então, essa é a explicação, a análise que temos que fazer do texto de Mateus. Não refere nada a dízimo na nova aliança, porque ali ainda estava cumprindo a lei judaica. Então é isso aí, pessoal, que o Eterno abençoe e lhes ajude a crescer no conhecimento, e compartilhe aí este vídeo, deixe o seu like e ajuda aí a crescer o canal. Ok, pessoal, que o Eterno os abençoe.